Sobre a Colômbia, né? O primeiro ponto, Renato, é impressionante como a Colômbia, que teve. Era, era um dos países mais desenvolvidos, com o melhor Estado de Direito, já foi, né? Depois que venceu o narcotráfico, venceu a guerra contra o narco, né? Do cartel de Medellín. A Colômbia vinha se recuperando, cair nas mãos de um sujeito como Gustavo Petro, né? Basta ver ali a foto do seu ministério, o Ministério de Relações Exteriores, fazendo um anúncio oficial. Ninguém é capaz de botar uma gravata para falar em nome do país diplomaticamente, para conversar com os Estados Unidos. São governichos, né? Apesar do baixo nível do governo brasileiro, a gente tem na América Latina coisas piores, piores. É o caso do Maduro, é o caso, obviamente, aqui do governo mexicano, é o caso do governo atual da Colômbia, até o presidente do Chile, que é de esquerda radical, um pouco mais, pelo menos mais dado às formas e aos bons costumes, né, da tradição diplomática, né? Então, a Colômbia fez um papelão, provavelmente recuou por interesses pessoais desses que seriam barrados de entrar nos Estados Unidos, pela pressão também dos agentes econômicos colombianos que precisam do mercado americano, e não por qualquer convicção de cumprimento da lei, de tratado internacional. Isso aí não vale nada, né? E aqui no México há uma certa esperança de que essa mudança de postura do governo Trump obrigue o governo mexicano a mudar de posição, porque o próprio governo mexicano facilita o ingresso de imigrantes da América Central. Ontem mesmo entrou aqui uma caravana de mais de 1.500 pessoas pela fronteira da Guatemala com o México, a fronteira sul do México com a Guatemala, no estado de Chiapas, aqui no México. Então, entra por Chiapas e literalmente atravessa o México de sul a norte a pé, uma caravana que junta aí 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, até chegar na fronteira norte do México, que é a fronteira com os Estados Unidos. Então o México vinha facilitando a entrada desses imigrantes ilegais de toda a América Central e até da América do Sul, a maioria nessa caravana específica, a maioria inclusive venezuelana. O México fazia vistas grossas e deixava o problema estourar no colo dos Estados Unidos. Agora, com a pressão de Trump na fronteira, a presidente do México aqui, a Sheinbaum, já saiu, olha, só um pouquinho, nós vamos cuidar dos mexicanos, já lançou um programa para acolher esses deportados dos Estados Unidos que sejam mexicanos, mas já está dizendo assim, olha, nós vamos cuidar dos mexicanos, os demais, bom, aí não é problema nosso, nós temos que ver como vamos fazer, vamos devolver para os países de origem, ou os Estados Unidos, ou vamos ter algum auxílio econômico para manter essas pessoas. Quer dizer, pimenta no olho do vizinho é refresco, né? Enquanto os Estados Unidos tinham que pagar todo o auxílio, o governo mexicano ficou quietinho, facilitando o trânsito pelo território do México desses imigrantes de toda a América Central. Agora não, agora vai ter que. Ou seja, essa medida do Trump ela vai repercutir na fronteira do México com a Guatemala, da Guatemala com Belize, se não me engano, Honduras, enfim, com aquela parte sul da América Central, até encostar no Panamá e na própria Colômbia. Ou seja, é um impacto continental. Toda a região da América Central e do Caribe, além do México, sofrem consequências dessas decisões do Trump. E o que muitos dizem aqui no México é que a outra medida que o Trump tomou de declarar os cartéis mexicanos como organizações terroristas também coloca o governo mexicano em maus lençóis, porque o governo aqui tem relações com o narcotráfico, no mínimo de cordialidade, para não dizer de aliança propriamente dita, como é na Colômbia e como, enfim, outros países da América Latina viram acontecer. Então, a esperança no México é que haja uma pressão sobre o governo mexicano vinda de fora que produza uma alteração real. Fora essa pressão americana, o momento é de uma certa depressão na oposição mexicana aqui.
já que o governo do México conseguiu aprovar uma medida constitucional para eleger juízes de primeira instância, como o Tribunal Eleitoral aqui do México responde, tá aparelhado pela presidência da República. O medo da oposição é que essas eleições de juízes, são cerca de 400 juízes de primeiro grau, de primeira instância, que vão ser eleitos, é de que essas eleições acabem servindo também para aparelhar a primeira instância do judiciário, já que na Suprema Corte Mexicana já há uma aliança com o Poder Executivo. Qualquer semelhança, talvez mera coincidência.